Olá, você já matou sua fome hoje? É muito ruim ficar com fome, né? É muito bom quando a gente está com fome e tem a oportunidade de matar a fome, de se saciar. É sobre isso que eu gostaria de falar. Usando a passagem que os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas contam sobre a multiplicação de pães e peixe. Isso é interessante. Bom, vamos tentar entender um pouco o contexto. Jesus acaba de receber uma péssima notícia sobre João. Ele entra dentro de um barco e de repente ele vê uma multidão na praia, e ele vai conversar, pregar e ensinar, curar as pessoas da multidão. E no meio dessa multidão há uma necessidade de alimentá-los. Após ouvirem o ensinamento de Jesus, após Jesus curar, Jesus olha para os discípulos e diz: olha, temos que alimentá-los. Marcos dá um pouco mais de informação, dizendo: olha, um dos discípulos diz: não temos comida para alimentar todo mundo. Jesus fala: ó, vamos dar um jeito. Surge um menino, você conhece essa história, virou até música, né, hino. Surge um menino que oferece 5 pães e 2 peixes, um dos discípulos pega, leva até Jesus. Jesus fala: vamos lá, vamos multiplicar. Reúne o povo em grupo, eleva ao alto, ora, e aquilo vira uma imensidão de pão e de peixes, a ponto de a Bíblia ser clara de que todas as pessoas, uma multidão, comeu até ficar saciado. E ainda sobrou uma quantia boa, uma boa quantia de pão. Isso foi incrível. Foi incrível porque judeus naquela época não tinham condição de ter uma alimentação tão farta, uma alimentação tão rica como aquele dia foi. Ok, acabou. A continuação também é muito interessante. Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, eu vou orar. Lembra? Ele recebeu uma notícia triste sobre João, seu primo que havia sido assassinado, e falou: eu vou orar, vocês entram dentro do barco e vai para o outro lado. Nesse entra dentro do barco acontecem lições importantíssimas que num outro vídeo eu acredito que Deus vai nos dar a oportunidade de falar sobre. Eles passam, Jesus vai orar. No meio da madrugada, Jesus vai ter com os discípulos, porque eles estão com medo, anda por cima das águas e chegam na praia. Outro dia, já é outro dia. A multidão acorda e dá início a uma saga. Achar o padeiro milagroso. Vamos montar uma padaria no deserto com aquele homem. Aquele homem é a nossa solução. Mas cadê ele? Ele sumiu. A Bíblia diz que a multidão entra dentro dos barcos e começa a caçar aonde está Jesus. E quando encontra, a pergunta do povo foi: onde o senhor estava? Como o senhor chegou aqui tão rápido? Em outras palavras, não parecia fazer sentido alguém que se preocupou tanto com a minha necessidade física fugir, sumir tão rápido. Jesus olha e entende. E ele vai dizer: vocês vieram a mim não por causa da mensagem ou dos sinais. Vocês vieram a mim por causa da sua necessidade física. Vocês vieram a mim por causa do pão que eu multipliquei. É o que acontece. Às vezes nós vamos até Jesus pensando naquilo que mais nos dói, aquilo que mais nos falta, aquilo que mais queremos. Só que Jesus, como ele é gracioso e ele é bondoso, ele sempre nos dá a entender que há algo mais importante do que nossa necessidade momentânea. E é aqui em João 6 que conta essa passagem que nenhum outros contam. Jesus vai dizer: olha, vocês vieram até mim por causa da comida, vocês vieram até mim por causa do pão, vocês querem que eu faça de novo. Mas deixa eu dizer para vocês que há uma fome muito maior do que a fome física, a fome que vocês estão sentindo na barriga, é a fome que a alma de vocês sentem. A partir de então, Jesus começa a falar de um pão, não como o pão que ele multiplicou, a qual eles comeram num dia e no outro eles queriam de novo, mas um pão que uma vez que eles comessem, eles nunca mais teriam fome. Jesus chama de pão da vida. Esse pão é um pão que, ao comer, você não só deixa de ter fome, como passa a viver como alguém saciado. Mais para frente, ele vai chamar de pão vivo, que desceu do céu. Esse pão é o que alimenta a nossa fome, a fome que o pecado causou em nós, esse vazio, esse buraco que o pecado abriu em nós. Essa conversa não fica misteriosa. Jesus põe o pingo no i, dizendo: eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que, se vocês comerem de mim, vocês nunca mais terão fome. Esse é o pão que você precisa. Talvez você está buscando alimentar a sua alma com várias outras coisas que não é o pão da vida. Talvez você busque se saciar com alimentos que você come, fica feliz agora, mas no outro dia dá o vazio e você sai desesperadamente por algo que possa te saciar uma vez mais. Você só vai se sentir 100% saciado quando você comer do pão da vida, quando você beber da água da vida. E essa água da vida, esse pão da vida, faz referência a Jesus Cristo, ter comunhão com Jesus Cristo. Meu conselho para você é: mude o seu cardápio, mude a sua alimentação. Enquanto você não comer do pão da vida e beber da água da vida, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz por nós, você continuará caçando alimento igual um desesperado. Não faça mais isso. Ouça o Evangelho, entregue sua vida a Jesus e mude de vida. Deus te abençoe.